E o capítulo de hoje, né, é um capítulo muito interessante, né? É o capítulo 25, buscais e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará, observar os pássaros do céu, não vos inquieteis pela posse do ouro. São os 3 pontos, né, que nós vamos... E aí eu faço a minha maneira de fazer uma conversa com vocês, eu leio, né, e depois a gente faz uma reflexão juntos, né? Se alguém tiver alguma dúvida, não passa à vontade, né? Porque aqui nós estamos aqui lendo, relendo, estudando e fazendo essa reflexão, é justamente para isso, né? Não sou eu que tenho a leitura e a fala, né? É todo o conjunto, é toda a casa, todos os trabalhadores e todos os assistidos e assistidas que aqui estão. Esse é um processo coletivo de reflexão sobre a palavra, né? Então eu começo e depois dou e vou fazendo algumas colocações. Até aproveito para saudar o Jorge, a qual há mais de 20 anos, acho que a gente não se vê, né? Nós formamos em engenharia em 95, né? Eu acho que desde então, acho que a gente não se viu raríssimas vezes, né? Fico bem que você está bem, sua companheira, né? Parabéns, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e vos dará. Buscais e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. E quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Qual é o homem dentre vós? Aí no caso não é homem. Qual ser, qual pessoa dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando ele lhe pede um pão? Ou lhe pedindo um peixe, quem lhe dá uma serpente? Se vós, pois, sendo maus como sois, saber dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. Esse é um trecho da Bíblia, Mateus 7 a 11. Do ponto de vista terreno, o ensinamento buscais e achareis é semelhante ao ajuda-te e o céu te ajudará. É um fundamento da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso, uma vez que o progresso é filho do trabalho e que pode em ação todas as forças da inteligência do homem. Na infância da humanidade, o homem apenas usa da sua inteligência à procura de alimentos, dos meios de proteger-se das tempestades e defender-se dos inimigos. Deus, porém, diferenciando de animais irracionais, deu-lhe o desejo incessante de melhorar-se. E como que é que nós vamos usar esse desejo de melhorar? Melhorar a si mesmo, melhorar o seu mundo, melhorar o nosso mundo, melhorar como evolução enquanto individual, quanto riquezas pessoais, acúmulos, inclusive nós vamos falar sobre isso, acúmulos de materiais, ou nós queremos acumular, né, boas obras, boas causas, para que a gente possa se desprender da parte densa da matéria para ter uma evolução espiritual. Porque, segundo um mandamento, somente o amor à caridade poderá assim permitir a evolução, a nossa evolução. Esse é o desejo que leva a pesquisar meios de melhorar sempre suas condições de vida e o conduz a descobertas, as invenções, o aperfeiçoamento da ciência, visto que a ciência que lhe proporciona é o que lhe falta. Por essas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se purifica. Por essas pesquisas, sua inteligência, as necessidades do corpo sucedem a do espírito. Além do alimento material, é preciso a alimentação espiritual. E é assim que o homem passa do estado de selvagem para o civilizado.
Porém, o progresso de cada homem realiza individualmente durante sua vida, e é muito pequeno, até mesmo imperceptível para um grande número deles. Como é então que a humanidade poderia ter progredido sem a pré-existência e a reexistência da alma? Supondo que as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade não iria progredir, visto que os seres primitivos encarnariam incessantemente e teriam que fazer tudo de novo e aprender tudo outra vez. Se isso ocorresse, não haveria razão para que o homem fosse hoje mais avançado nas idades do mundo, uma vez que cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário, retornando com o progresso que adquiriu e acrescentando a sua cada reencarnação alguma experiência a mais, a alma passa gradualmente no estado de selvagem à civilização material. E depois dessa evolução da civilização material, desta para a civilização moral, ou seja, a civilização com a espiritualidade elevada. Veja isso nesta obra, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, versículo 17. Se Deus tivesse desobrigado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. E se não obrigasse ao trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância, no estado de instinto animal. É por isso que se fez do trabalho uma necessidade e disse: buscais e achareis, trabalhai e produzireis. Desse modo serei de vós vossas obras, terei os métodos da sua realização, sereis recompensados segundo o que fizerdes. Vamos fazer uma coisa. Por exemplo, eu estou com excesso de peso, né? Isso é fruto do quê? Falta de excesso de alimentação, ausência de atividade física. E isso, né, fazendo uma comparação, é a nossa vida material, a nossa vida terrena, né? A gente precisa alimentar o corpo e a gente precisa alimentar o espírito. Como que nós fazemos isso? Através das nossas obras, através da nossa evolução, através da nossa reforma íntima. Por que a reforma íntima? Trabalhando a nossa reforma íntima, que seria a mesma coisa, gente, de fazer a reforma da casa da gente. Fazendo a reforma da casa da gente, já pensou a gente arrastando todos os móveis num cômodo só, né? E lá o pedreiro, essa é a reforma íntima, gente. É dirigindo o carro e trocando os 4 pneus do carro, com o carro andando, né? E é isso a nossa vida. E o que nós precisamos fazer? Buscais e achareis. Ou seja, persista na sua melhora. Vai a tua melhora que você vai encontrar. Muitas vezes, mas eu me esforço tanto, eu trabalho tanto lá no meu local de trabalho e não sou reconhecido. Estou infeliz. Eu estou estudando isso e não passo no vestibular. Eu estou fazendo isso e no meu trabalho não encontro uma satisfação por aquilo que eu conheço. Na minha família eu não me entendo, que eu esforço, eu trabalho demais, minha companheira não me reconhece. Gente, nenhum esforço, né, é perdido. Nenhum trabalho é perdido. Muitas coisas, às vezes, não acontecem naquele momento. Mas, se você persiste, está determinado, qual é a tendência? A tendência, a grande probabilidade, até probabilidade matemática mesmo, né, é de você conseguir vencer. É difícil? Nós estamos em provações, inclusive
né, para recuperar algo, né, do nosso estado mais denso do material, dos nossos vícios morais, porque a reforma íntima é justamente isso, é você vencer os seus vícios morais, o egoísmo, a preguiça, né, a inveja, o medo, né, o medo é um vício moral assim que nos travam, né, para você buscar, para você achar, né, vou pegar um exemplo, né, eu, Joaquim, né, nós esforçamos lá no curso de engenharia, né, sexta-feira da aula de cálculo, saindo 11 horas da noite, fazendo série de madrugada, né, Jorge, né? E, né, que é Joaquim, meu avô, que inclusive eu não, né? Se sinta homenageado. E tinha o nosso Joaquim também, né? Que também é carioca, né? Né? E aí, qual é a grande questão? A recompensa é do esforço. É nossa, pode não vir naquele momento, pode não vir nessa existência. Pode vir, daqui uns 2, 3, né, reencarnações lá na frente. Mas isso não é palpável? Não se sabe. Eu fiquei 11 dias internado na virada de 2020 para 2021, no Covid, no hospital. Eu fiquei 11 dias sentado, porque o meu médico, lá no primeiro dia, falou assim, olha, procura não deitar, para que o pulmão... Fiquei 11 dias no balão, não fui entubado, porque a probabilidade de intubação, de retorno, era 97% das pessoas não voltaram, foram muitas poucas pessoas entubadas que não voltaram. E é mérito meu, era o meu momento? Não. É um esforço que eu fiz acreditando numa pesquisa de um médico que me orientou ali, olha, não deite, não deite. Eu fiquei 11 dias dormindo sentado, tomando sonda, respirando por balão. E eu tinha coisa para fazer, tem coisa para fazer aqui ainda, né? Então, não era aquele momento também que o plano espiritual colocou as pessoas ali naquele momento, falou, não, você tem coisa para fazer aqui. E eu fui acolhido pela equipe de funcionários do hospital, de trabalhadores do hospital, desde as ajudantes, como também as enfermeiras, né, os médicos, as médicas, conversando com amigos que já tinham sido internados. Tenta fazer isso, tenta... Então, o que isso quer dizer? Que todo o nosso esforço depende de nós. Não depende do outro trabalhar, não depende do outro fazer por ti. E muitas coisas, né, é a soma tua da pessoa que está no teu lado para realizar um objetivo e realizar um sonho. Buscais e achareis. Mas aí não quer dizer que, olha, o senhor vai fazer por mim. Não. Cada um faz a sua parte. Se nós não tivéssemos que fazer nenhum esforço, como aqui próprio diz, se eu não tivesse que fazer um trabalho, o meu membro poderia atrofiar. Se eu deixar de pensar, depois, eu sou P2, tá? Se eu deixar de pensar, eu vou deixar... Por que não se fala, olha, quando você está começando a perder memória, vai lá fazer o joguinho de palavras, vai fazer um curso, vai fazer alguma atividade para você poder raciocinar, para não perder a memória.
é justamente isso. É você fazer o seu corpo trabalhar. E para fazer o corpo trabalhar, fazendo boas obras, você também estará trabalhando o espírito. Você estará se elevando. É óbvio, né? Se eu for pensar, eu vou prejudicar aquela pessoa, né? Eu tenho o livre-arbítrio. O livre-arbítrio me permite decidir se eu quero fazer coisas boas ou se eu não quero fazer coisas boas. Mas aí nós vamos arcar. Se nós fizermos coisas boas, buscais e achareis. Se eu fizer coisas não boas, buscais e achareis também. Né? Isso vai comprometer? Se eu não fiz a coisa boa, isso não vai me comprometer a minha evolução? Vai comprometer a minha evolução. Se eu planto melancia, eu vou colher melancia. Se eu regar bem, a melancia sai grande, docinha, com bastante água, né? Sai bastante melancia no pé. Se eu vou lá, planto a sementinha, né? Irrigo todo dia, vou lá, cuido, tiro os matinhos do lado, mas eu preciso lá tirar os matinhos do lado. Eu preciso lá colocar água todo dia. E não vou colocar água ao meio-dia, porque senão a água vai ficar quente e vai matar o pé de melancia. Mas eu vou colher melancia. Se eu cuidar bem do pé de melancia, eu vou colher melancias boas, grandes. Vou conversar para afastar os insetos. E isso é a nossa vida. É um presente que não é nos dado. A reencarnação, mas também é te dado o livre-arbítrio, né, para você fazer o que você vai fazer com a sua vida, o que você vai fazer com o seu corpo. Eu, por exemplo, né, eu preciso dar mais uma, né, controlar um pouquinho, né, comer uma comidinha mais orgânica, não comer transgênico, comer de 3 em 3 horas, dar uma, né? Estou sendo negligente comigo? Lógico que estou. E a gente é negligente, não é só com o nosso corpo, a gente é negligente com o nosso espírito. A partir do momento que a gente não trabalha o espírito com coisas boas, com vibrações boas. Porque parte da gente, a gente vencer os nossos vícios, os nossos medos, e emanar energia, emanar vibrações boas para entrar na frequência boa e fazer um trabalho bom. Não é isso? Que nem radinho de FM, se eu conecto numa situação sertaneja, eu vou ouvir sertanejo. Se eu colocar numa FM de rock, eu vou ouvir rock. Nós também, se a gente eleva nossas energias, se a gente eleva as nossas vibrações, e levar nossas vibrações é superar medos, superar os nossos vícios, controlar, não tenho que desejar, não tenho que ter inveja do meu irmão, ou da minha irmã, ou da minha companheira, né? Eu posso construir o que eu construí, sem precisar prejudicar qualquer outro. Essa é uma base, é o amor e a caridade. Por que fala amor e caridade? Amor, doação, caridade, doação, desprendimento. Buscais e achareis. Bate lá na porta, aí tem aqui a passagem. É por causa desse princípio que os espíritos não vêm isentar o homem ao trabalho de pesquisa, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para serem utilizadas. Há 20 anos, há 30, quando eu estava saindo em 95, a gente usava aquele celular que parecia um tijolo que queimava o cérebro da gente, né? Não sei se alguém lembra disso. Né? E aí, como a tecnologia vai evoluindo, a ciência vai evoluindo, a humanidade vai evoluindo. Isso não quer dizer que as imperfeições tenham o mesmo. Nesses 30 anos, o celular evoluiu, assim, televisão, telinha fininha, telona de 70 polegadas, né? Mas a humanidade não evoluiu nessa mesma velocidade, gente.
Nós saímos na rua aí, tem gente brigando, desejando mal, fazendo fake news, né? Insultando a violência, insultando a indiferença, desprezando irmãos de rua. Ah, mas isso aí, desprezando as pessoas, condenando eles pelos vícios que eles têm, porque eles não conseguiram superar o que nós superamos. Ah, a vida é assim? Não, não é a vida é assim. Não é porque eu trabalhei e eu tive uma evolução que eu tenho que condenar aquele que ainda está em outro estágio de sofrimento, que está em outro estado de aprendizado. A minha obrigação, se eu cheguei aonde eu estou, eu tenho que devolver. E devolver é o amor e caridade. Ah, você vai sair distribuindo tudo? Não, você vai devolver o que você tem de melhor, o que você pode compartilhar. E isso, o plano espiritual já te disse lá atrás. Ó, você vai fazer isso. Aí vamos colocar. É por causa desse princípio que os espíritos não vêm isentar o homem do trabalho de pesquisas, trazendo-lhe descobertas, invenções feitas e prontas para serem utilizadas. Porque levaria a usar apenas o que fosse colocado em suas mãos, sem ao menos ter o trabalho de abaixar para pegar, e nem mesmo o trabalho de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso dos homens poderia ficar mais rico. O mais inculto seria o mais sábio. Ambos sem nenhum esforço, e se atribuiriam o mérito de que não fizeram. Não. Os espíritos não vêm desobrigar o homem da lei do trabalho, e sim mostrar o objetivo que deve atingir, o caminho que o conduz até lá. E ao lhe dizer, andai e chegareis. Encontrarei pedras no caminho, olhai-as, afastai-as, nós vos daremos a força necessária se quiser desempregá-la. Vou fazer uma comparação, existe um ditado, se queres vencer, desperte e lute. É justamente isso. Se quiseres vencer, levante, trabalhe e esforce. Ah, meu filho hoje vai ter mais comunidade de ser, melhorias que o meu pai não teve, que o meu avô não teve. É lógico. Você tem uma evolução da humanidade material que te permite. Um filho hoje está brincando com celular, com 3 anos, coisa que nós não tivemos, né? Eu fui conhecer o celular quando surgiu em 95. Então, isso porque era um produto na época, né? Chicão, né? Então, é a mesma coisa, né? Carro elétrico, né? Carro elétrico é melhor, menos poluente, melhor tecnologicamente. Mas não todos que têm o carro elétrico. Alguns não têm nenhum Fusquinha. Ou uns têm uma Brasilinha, que eu já tive também a Brasilinha, né? Que é pau para toda obra, né? Isso, né? Tem uma desaprova a outra? Não. Então os avanços que vêm lhe permite dizer o seguinte, refletir e dizer que aumenta a responsabilidade nossa, a nossa responsabilidade de devolver a tudo que nos é concedido. Ah, mas eu trabalho para os outros? Não, você vai trabalhar para o mundo. Porque ele te dado um dom para você vir aqui se tornar um engenheiro, mas você vai trabalhar engenheiro só para você? Não, você vai trabalhar, vai devolver para o mundo. Não é seu. O esforço é da sua vida para construir a sua vida para a evolução material e a evolução espiritual.
Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve iluminar vosso caminho, e a ela vos será dada. Pedi a força para resistir ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e nunca serão recusados. Batei a nossa porta, e ela será aberta. E nunca vos serão recusados. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem que os sereis abandonados às próprias forças. Então, o nosso trabalho, os nossos esforços, ele não pode se tornar um defeito que dizer assim, ó, levar-nos a ser arrogantes. O mais que nos é concedido, o mais que é os nossos esforços, nos força a ser mais humildes. Não é porque eu fiz que eu tenho o direito de ter aquilo do jeito que eu quero. Não é assim que funciona. Eu posso ter os maiores esforços, cursado 10 faculdades, medicina, engenharia, advocacia. Isso quer dizer o quê? Está te dando conhecimento, o plano está me dando conhecimento, mas aí eu tenho a obrigação de voltar e devolver. Devolver com humildade. Não é porque eu tenho, que eu tive, que eu vou dizer, olha, eu sou melhor que o outro, ou melhor que a outra. E isso às vezes acontece até entre casais. Entre família, na disputa do bem, na disputa do controle remoto, às vezes, não é? Não é? A gente começa ali desde pequenininho, disputando controle remoto com o irmãozinho, com o primo, né? E não é. Né? Então, tudo que você buscar, você será concedido. Talvez não naquela maneira que a gente visualiza. Ah, não, eu quero um carro, vou ganhar um Tesla, né? Elétrico, última versão, uma Mercedes. Não, tudo bem. Não é que você não tenha mérito para isso. Não é porque você não trabalhe para isso. Mas às vezes não é isso que vai te dizer quem você é e por que você está aqui. Você está aqui para a sua evolução, para o seu resgate. E lhe vai ser concedido aquilo que você precisa. Você já viu um leão, quando ele sai para atacar, né? A leoa sai para fazer a caça. Nenhum animal faz estoque de alimento. Você já imaginou isso? Só o homem. Só o homem, a raça humana. Né? Nenhum faz estoque de alimento. Às vezes o cachorrinho pega aquele ossinho e guarda a cava lá, né? Mas é mais um negócio... Com a gente não, a gente com esse negócio de posse, de poder, de medo de ficar com fome, né? A gente vai, né? Vamos acumular, vamos somar, né? Vamos, né? E não é isso. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os consumirão, onde os ladrões os desenterram e os roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os consumirão, onde os ladrões não penetram nem roubam, pois onde está o vosso tesouro, também está o vosso coração. É por isso que vos digo,
Não vos inquieteis por encontrar o que comer para o sustento de nossa vida, de vossa vida, nem por terdes roupas para cobrir vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Observai os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem, e não guardam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celeste vos alimenta. Vós não sois muito mais do que eles. E quem é aquele dentre vós que pode, como todos os cuidados, acrescentar a sua estatura à altura de um covado? Covado é uma medida de aproximadamente 60 centímetros. Porque também vos inquietais pela roupa, observai como crescem os lírios nos campos. Eles não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir desse modo uma erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada na fornalha, quanto mais cuidado terá de vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquietais dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou com como vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas as coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Por isso não fiqueis inquietos pelo dia de amanhã, pois amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua aflição. Mateus 6:19 a 21, 25 a 34. O que quer dizer isso? As pessoas às vezes pensam, olha, vou guardar, vou acumular isso aqui, para amanhã não ter, posso não ter o que comer. Se você trabalha, se você se esforça, você vai ter o que comer. É difícil, é difícil. É difícil conquistar questões materiais, mas basta de esforço. Tem trabalho para todo mundo? Não. Mas haveria de ter amor e caridade para todo mundo. Porque aí não haveriam pessoas com essas desigualdades. Alguns se preocupam, olha, eu vou acumular material para que, a hora que começar P2, a hora que terminar P2, você me chama aqui. É. E aí, o que acaba esse medo de ficar sem nada? Ele começa a alimentar outro vício moral, o egoísmo. E o egoísmo, ele vai alimentar outro vício moral, a ganância. Então você começa do medo de ficar sem nada, de não ter nada. Aí você disputa o pouco que tem, ao invés de dividir de uma forma sabiamente e trabalhar coletivamente para se elevar, eu começo a ser exclusivo e tiro do próximo. E aí eu começo a desenvolver o egoísmo. Ah, então tem que ser só meu. E a partir daí, não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero. Aí você desenvolve a ganância. E a ganância, ela começa a desenvolver todos os outros vícios morais. Por quê? Porque aí eu vou começar a tirar o do outro, a não ter escrúpulos. Aí a regra não vale, né? Para quem tem ganância, importa ele. Não importa o que o outro vai passar. Serve, mas vai acumular para quê? Para que eu vou acumular? Para que eu vou destruir todas e vou criar uma situação de desequilíbrio, de desigualdade? Instante só, por favor. As palavras do ensinamento de Jesus
interpretadas ao pé da letra, seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Dessa forma, o homem seria reduzido a um espectador passivo, suas forças físicas e intelectuais não teriam atividade, se essa tivesse sido a sua condição normal na Terra. Jamais teria saído do estado primitivo e, se fizesse dessa condição sua lei atual, viveria sem nada ter a fazer. Esse não pode ter sido o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse em outras vezes, com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem abrigo, mas lhes deu a inteligência para fabricá-las. Essas palavras devem ser entendidas apenas como uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela depositam sua confiança, mas que todo por seu lado trabalham. Se nem sempre vem ajuda com socorro material, inspira-lhes ideias com as quais encontram os meios de se livrar das dificuldades por si mesmo. Ver capítulo 27, versículo 8. Deus conhece as nossas necessidades e as atende segundo o necessário. O homem, sempre insatisfeito em seus desejos, nem sempre contenta com o que tem. O necessário já não lhe basta, tem necessidade do supérfluo. A providência deixa entregue à sua própria sorte. Torna-se então infeliz por sua própria culpa e por ter ignorado a voz interior que advertia em sua consciência. Deus o deixa sofrer as consequências disso, a fim que lhe sirvam de lição para o futuro. A terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis da justiça, de caridade e do amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar sobre os diversos povos, como entre as províncias do mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e todos terão o necessário. O rico então se considerará como o homem que tem grande quantidade de sementes. Se as plantar, produzirão ao cêntuplo para ele e para os outros. Se as comer sozinho, ou se desperdiçar o excedente do que não conseguiu comer, elas não produzirão nada, e delas não terá proveito para os outros. Se as guardar em seu cereiro, os vermes a comerão. Foi por isso que Jesus disse: não acumulareis tesouros na terra, por essas são perecíveis, acumulares no céu, onde são eternas. Em outras palavras, não se apegueis demasiadamente aos bens materiais, e nem lhes dê mais importância do que os bens espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em benefício do segundo. Não é com as leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração do homem, o egoísmo imperará sempre. Cabe ao espiritismo fazer penetrar neles. Gente, não é com o acúmulo que nós vamos ter as necessidades. Nós não vamos acumular material para a próxima encarnação. O que você produz aqui nessa encarnação, espiritual sim. Espiritual sim. O que se acumula aqui e que você deixa também na cadernetinha de pendência, né? Você vai trazer para próximas encarnações para fazer mas o que você deixou na caderneta de poupança, na mansão, os carros na garagem, nada vai na próxima encarnação. Você pode ter vindo ali na mesma família, pode estar ali e ter que fazer o resgate, né? Tem uma passagem, eu não sei se eu posso? Pode. Eu acho muito interessante que um turista, uma passagem pela Índia, todo dentro budista, né? E se deparou com um grande, né? E aí ele chegou conversando com um grande e falando assim: nossa, mas eu estou impressionado que a simplicidade, cadê suas riquezas, não sei o quê? Aí ele falou assim: cadê suas coisas de ouro? Ele falou assim: cadê as suas? Eu falei: eu não acho, nossa, eu estou aqui de passagem. Aí ele chamou de cara e falou: eu também. Então é interessante
Sim. Às vezes acumula coisas que não usa. E a gente tem que fazer um exercício, às vezes, de simplificar. Porque isso é um vício que a gente começa a fazer mal para a gente mesmo. Sim. A gente vira acumulador e a gente acaba não se desprendendo. Aí você descobre que a vida é muito mais fácil, é muito mais simples, mais fácil. Lógico, você tem que ter o seu cartão, tem que ter suas coisas boas, mas aquilo que você não está usando, gera essa energia, passa para frente de bom coração e ajuda as pessoas. Porque Deus nos dá essa possibilidade, às vezes uma situação boa, para a gente colaborar, como você falou, para a gente colaborar com Deus, dar oportunidade, às vezes, dar um trabalho, dar um meio daquela pessoa para poder fazer alguma coisa por si próprio, para crescimento, né? Se a gente guarda isso para a gente, já forma uma doença, um câncer, já começa a pesar. Mas é mais ou menos aí, desculpa aí. Não, toda colaboração é válida. Nós estamos aqui para refletir coletivamente, né? E justamente isso, né? O acúmulo. Muitas vezes nós damos importância ao acúmulo, né? E, né? Espíritos de luz que passaram, né? Buda, Confúcio, né? Jesus, eles acumularam, né? Emmanuel, Chico Xavier aqui, criou impérios. Então, fazermos como os próprios animais, se alimentar do que você é preciso para a sua subsistência, acrescentar para o conforto e o equilíbrio. Nós não buscamos o equilíbrio, é o equilíbrio. Porque se a gente acumula, como a gente acumula vícios, medo, raiva, egoísmo, né? Aonde que vai isso? Vai carregar na nossa matéria. Por que as pessoas não têm desequilíbrio e surgem doenças gravíssimas? As doenças surgem, né, dos males que impregnamos no espírito, né? Então, aquilo é coisa negativa. Então, se a gente buscar a luz, a gente vai se desprendendo, a gente se torna leve, a gente se torna... E para isso é necessário empenho. É difícil, né? Falar, não, eu vou sair daqui, vou correr 12 quilômetros e já vou estar magrinho. Não é assim. Você tem uma rotina de vida que você precisa ter equilíbrio, fazer agenda, né? Olhar na família, né? Buscar harmonia na família, buscar harmonia, né? No ambiente de trabalho, buscar harmonia no ambiente de estudo, buscar harmonia, né? Aí tem que é a próxima, chegar num local e dizer: vinde em paz, que estejam em paz, que a paz esteja nesta casa. Você está trazendo luz, energia, vibrações positivas. E isso é a força do trabalho, a força do equilíbrio. Se você trabalha em questões de harmonia, se você media conflitos, né? Busca de, olha, está havendo uma divergência nisso e naquele determinado assunto. Ah, eu penso assim, você pensa assim. Ah, então vamos ver, né? O que você tem nesse pensamento e o que você tem nesse pensamento que pode ser permitido uma resolução e uma mediação de conflitos. A gente chama isso de dialético, né? Você a síntese, a antítese, né? E é a mesma coisa conosco. Ah, tem um conflito, tem um impasse. Eu não vou impor o meu por uma questão que eu sou superior, porque eu trabalho e eu tenho dinheiro, ou porque eu acho que sou mais inteligente, porque eu acho que mereço mais. Não. Quanto mais eu tenho, mais me foi concedido, mais eu tenho que devolver.
Então eu tenho que buscar a harmonia, tenho que buscar o equilíbrio. Se eu preciso de uma coisa, buscais e acharei, batei a porta, o Senhor vai abrir, eu tenho a coisa, eu preciso disso. O plano espiritual vai mandar, né, os guias para te proteger. Mas eu tenho que ir no caminho da luz, né? Eu não vou lá eu vou lá para pedir, vou para sacanear o outro ali, né? Para tomar o que é do outro. Ou para me justificar, achando que aquilo que eu estou fazendo é certo perante a espiritualidade. Tem muita gente que fala, não, eu estou fazendo isso, já estou tirando dele, porque ele não merece, ele não trabalha, ele não faz nada, então eu vou tirar dele e vou ficar comigo, porque aí eu vou cuidar melhor. Né? Mas até nesse caso, a instrução é válida. Se você faz isso, buscai e achareis. Sim. A consequência vem. Sim. Tudo que você planta, você vai encontrar. Se você planta melancia, você vai colher melancia. Se a melancia vai ser saborosa e grande, com bastante água, se você cuidou dela durante toda, desde quando você semeou, irrigou e tal. Mas você não vai colher melão. Né? Então, nos é dada a oportunidade da passagem. Né? A gente vem aqui, nasce, reencarna, vem, tem uma existência com tarefas, né? Mas se você diz, eu vou fazer ou não vou. Tudo bem. Né? Eu vou fazer o bem, não, eu vou para o outro lado. Tudo bem, isso vai para a caderneta. Certo? Não vai para a caderneta? Por isso que a humanidade, a gente tem avanço tecnológico, mas o avanço moral, o avanço espiritual, né, é muito lento. Gente, se Jesus estivesse aqui, a gente estava crucificando o cara de novo. Estava levantando ele em drone. Estava pondo um drone em cada braço e levantando ele, crucificando em drone, com drone. Nós não agredimos a pessoa na internet que nos responde mal, com fake news, né? Com a ignorância de não reconhecer os outros. A gente parte de uma violência, às vezes, dentro assim, até numa disputa de trânsito, gente. Disputar faixa de trânsito. Né? Disputar faixa de trânsito. E aí, vigilância da gente, né? Sim. Sabe o que é certo, sabe o que é errado. Sabe. Alguns querem buscar, procuram buscar, mas acaba dentro dos seus próprios, alimentando os próprios vícios. Muitas vezes o medo de se entregar, o medo de você doar algo de si. Acha que vai perder, eu vou ficar sem duas pernas, sem dois braços. Se eu ceder, se for lá abraçar uma pessoa, quanto mais tirar do bolso. Né? E aí, é uma questão assim, nós fazemos a nossa existência, nós vimos, nascemos e partimos sozinhos. Mas nunca, nem aqui e nem no plano espiritual, nós vivemos sozinhos, fazemos as coisas sozinhos. Então, de toda a nossa existência, a gente tem que persistir para construir as coisas boas da vida, persistir mesmo, porque às vezes não vem agora. Às vezes eu estou estudando para o vestibular, eu vou passar daqui 10 anos, ou nem vou passar.
porque não era isso, era outra coisa que você tem que fazer. Então, meu pessoal, o que é a mensagem final aqui para concluir? Quanto àqueles que não quiserem receber e escutar, acuso que se recomendou que se amaldiçoasse, que se impusesse a eles e que usasse a violência ou de força para se converter? Não. Simplesmente recomendou a ir a outros lugares, procurar pessoas de boa vontade. Isso quando Jesus disse a seus apóstolos, seus discípulos: ide divulgar a palavra. Se você não for bem recebido, não se preocupe, não precisa praticar violência, você não vai converter a pessoa. Ide, saia, bata, tira a poeira do pé e vai para outro. Vai encontrar casas que vão te acolher. O mesmo se diz o Espiritismo a seus adeptos: não violentais nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa, não amaldiceis os que não pensem como vós, acolhei os que vêm até a vós, e deixar em paz os que vos repelem. Lembrai-vos nas palavras de Cristo: antigamente o céu era tomado com violência, mas hoje é pela brandura. E com isso eu encerro o capítulo 25 e desejo que a todos busque se alimentar da que o corpo precisa e busque daí se fortalecer para o que o espírito precisa. Busquem o equilíbrio, busquem as boas vibrações. Nós precisamos das pessoas buscarem a evolução, buscarem a luz, buscarem o equilíbrio, não alimentar medos, não alimentar vícios, inveja, raiva, nenhum desses vícios. Vamos fazer a reforma íntima com o carro andando, trocando os 4 pneus. É difícil, mas vamos trabalhar para isso. Que a paz esteja com todos vocês.